Shalom, meus amados, graça e paz a todos. Nós vamos falar agora na aula sobre a teologia da confissão, né? A palavra diz que aquele que confessa, ele alcança misericórdia, certo? Então, o que é a confissão, né? O que é o confessar? A Bíblia diz que é necessário nós confessarmos os nossos pecados para que nós possamos ser perdoados, ok? Então, a confissão de obras más é o primeiro começo de obras boas. Agostinho. Ou seja, muitas vezes a gente tem vergonha de confessar. Muitas vezes a gente se sente mal por ter que confessar as coisas que a gente faz, muitas vezes que são errado, ok? Quando nós confessamos, nós estamos abrindo mão do orgulho, né? De se sentir mal, ou se sentir menos, ou se sentir o último, ou o que as pessoas vão pensar, certo? Mas quando a gente começa a confessar os nossos pecados, nós começamos a tirar do diabo o direito de nos acusar. Como que funciona a teologia da confissão? Cada vez que eu erro, né? Cada vez que eu cometo alguma coisa que é ruim, né? Por mais pequeno que seja, e eu não confesso, essa área da minha vida, ela fica na escuridão, certo? Então, quando essa área da minha vida está na escuridão, o diabo tem todo o direito e toda a legalidade de me acusar diante de Deus dessa área que não está na luz, certo? Então, quando eu trago a minha vida para a luz, eu começo a abrir as lacunas da minha alma e começo a confessar, né? Claro que você não vai sair confessando para qualquer tipo de pessoa. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós oramos um pelos outros e levamos diante de Deus e sejamos perdoados. Então, você precisa procurar uma pessoa de confiança e que tenha uma vida legítima diante de Deus e tenha autoridade para poder orar por você e apresentar a sua vida diante de Deus, ok? E que não vá botar a sua vida também no jornal RS 115, ok? Então, esse é o primeiro passo. Quando eu confesso, eu tiro da mão do diabo o direito de acusação, certo? E eu, automaticamente, a luz da palavra, a luz da verdade vai iluminando todas as áreas do meu coração e vai me tornando livre de toda a opressão, de todo o peso de culpa, de toda a condenação, porque Cristo já pagou o preço pelas nossas falhas e pecados e nos tornou livre, ok? Então esse é o primeiro passo. Cada vez que eu começo a confessar, né, as obras ruins, isso é o primeiro começo para mim tornar a minha vida cheia de obras boas, tá bom? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Isso aqui até é muito importante a gente ressaltar, porque a palavra fala a oração de um justo, né? O que é uma pessoa justa? Não é uma pessoa que não tem erro. É uma pessoa que foi justificado pela graça de Deus, que foi alcançado pela graça de Deus e tem produzido frutos dignos de arrependimento, ok? Então, quando a Bíblia diz que a oração do justo, ela surte muito em seu efeito, tem muito poder, ela está falando que a vida de um homem que caminha na verdade, que caminha na integridade, que ama a Deus,
guarda seus princípios, honra a sua palavra, ela é legitimada diante de Deus e a sua oração é poderosa e eficaz. Então, quando nós confessamos as nossas culpas e pecados a uma pessoa justa, um justo, não está falando um crente, está falando de um justo, essa pessoa legitimada diante de Deus, a oração que ela fizer vai te apresentar diante de Deus, ela vai te liberar de todo o peso, de condenação e de culpa, vai te apresentar diante do Senhor, ok? Assim como Satanás fez, né? Quando ele chegou diante de Deus e disse, ó, Deus perguntou, de onde vens, né? E ele disse, venho de rodear a terra. E aí Deus perguntou, você tem visto o meu servo justo, Jó, né? Por quê? Porque Jó era um homem justo, né? Era um homem íntegro, buscava a Deus, guardava seus princípios, sua palavra, complementava todos os seus mandamentos, ele seguia. Então ele era legitimado diante do Senhor, né? E por isso foi testado para crescer muito mais, né? Então é isso que a gente precisa entender, que a confissão, ela nos liberta, né? A confissão, a teologia de confessar diariamente os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas mazelas, nossas fragilidades diante de Deus, vai nos tornar livres, né? Eu tenho exemplos de vezes que eu estava muito pesado diante do Senhor, estava com dificuldade de caminhar, porque meu coração estava pesado de sentimentos emocional, sentimentos de tristeza, já estava ficando amargo por situações, e eu apresentei isso diante de Deus, fui sincero na minha oração, e foi como tirar com uma luva aquilo que estava sobre mim, e o Senhor me trazer um bálsamo de refúgio, né? De renovo, de graça. Então a confissão, a teologia da confissão, ela é poderosa. Cada vez que a gente confessa, a gente alcança em Deus a misericórdia. Por isso a gente precisa ter o hábito de confessar, hábito de confessar a Deus nossas dificuldades, nossos medos, nossas fraquezas, nossas mazelas, ter uma conversa franca com Deus diariamente, né? Começar o dia conversando com Deus e terminar o dia conversando com o Senhor, né? Tudo que foi ruim que aconteceu durante o dia, os sentimentos, as fraquezas, os medos, entregar, para que a gente possa ter uma noite de paz, dormir e descansar em paz, ok? Quem tem condições de ouvir nossa confissão? Quem tem condições de ouvir a nossa confissão? Isso é uma pergunta. Aquele que vive sob a cruz de Cristo. Onde estiver, viva a palavra da cruz, ali também se praticará a confissão fraternal, Bonhoeffer. Ou seja, quem está habilitado para ouvir nossa confissão? Aquele que vive na cruz. Aquele que vive a sua vida na cruz de Cristo, uma vida de renúncia, de entrega, uma pessoa que tem as marcas de Cristo, né? Que não tem orgulho, nem soberba, é humilde, ele é prestativo para ouvir, tardio para falar, ele fala pouco e ouve, né? Ele aprendeu que os seus 2 ouvidos são mais importantes do que a sua boca. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, então você deve ouvir mais e falar menos. Essa pessoa, ela está apta para te ouvir, né? A sua confissão e levar diante de Deus, orar por você, te abençoar, né? Então é muito importante a gente praticar essa teologia da confissão diária, né? Porque isso vai nos levar a viver uma vida mais suave, mais tranquila, mais livre das mazelas, livre dos pesos e da condenação. Então, a teologia da confissão, né? A gente se achegar a Deus, se achegar diante do trono da graça e colocar diante de Deus todas as nossas mazelas, todos os nossos fragmentos, todas as nossas fraquezas, todos os nossos medos, colocar diante do Senhor, né? Para que a gente possa receber dele
né, o favor e a graça em tempo oportuno. Ok? Deus abençoe a todos, queridos. Um forte abraço.